Olá, boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Roseni Batista e hoje estou aqui para podermos iniciar a nossa live semanal Palavras de Luz. Inicialmente, rogamos a Jesus, Senhor das nossas vidas, que esteja conosco, que nos abençoe, que nos envolva em suas vibrações de luz e de paz e principalmente que o Senhor Jesus nos dê sabedoria a fim de podermos discernir, compreender e principalmente praticar as lições que hoje iremos aprender. Meus irmãos, hoje eu escolhi um texto que está no livro famoso do nosso querido Chico Xavier, O Vinha de Luz. Texto de número 39, que se chama Em que Perseveras. E ele se inicia com uma fala que está em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmado como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes? À frente dos leões do circo. Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Gente, que texto fantástico! Esse texto é para tirar a venda que tapa os nossos olhos, que nos impede de enxergar a verdade. Muitas pessoas vivem dizendo por aí que Deus já não fala mais com a humanidade como falava à época em que a Bíblia, narra aquelas histórias fantásticas. Eles afirmam que é como se Deus já não se importasse mais com a humanidade. Mas então, meus irmãos, vamos reverter essa questão? Se Deus naquela época se dirigia com mais frequência à humanidade, por que hoje isso não acontece? Então vamos ver o contexto, Será que a humanidade hoje ela é tão obediente e fiel a Deus como era naquela época, àquele tempo? Será que a humanidade hoje está disposta a abrir mão do material para ir de encontro ao espiritual? E será que a humanidade hoje está disposta a
estar em comunhão com os ensinamentos do Cristo ou prefere as facilidades? Meus irmãos, muitos mesmo, né, entre nós, buscam facilitar o seu encontro com Deus, sabe? Porque se esquecem que o verdadeiro encontro com Deus, ele é íntimo. Nós não precisamos de ninguém para nos propiciar uma verdadeira reunião com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Aliás, a bem da verdade, meus irmãos, não existe aqui na terra ninguém capaz de nos fazer termos esse encontro com Deus e com Jesus. Isso só depende de nós. Depende de quê em nós, né? Depende de estarmos em sintonia com o bem, sabe? Em sintonia com as coisas boas. É quando nós seguimos aqueles ensinamentos do Cristo. Algumas pessoas acham que seguir ao Cristo é estar em determinada religião, mas o Cristo não instituiu religiões. O Cristo sabia que religiões, grupos, seitas, seja lá o nome que se der, apenas servem para separar. O que o Cristo legou a nós, humanidade, foram ensinamentos. Ele nos ensinou o quê? A nos amarmos uns aos outros, com o mesmo amor que somos capazes de ter por nós próprios. A nos perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, não é perdoei uma vez e acabei, é estar sempre disposto ao perdão. Por quê? Porque nós, cada um de nós também necessita ser perdoado, né? Então, nós receberemos na proporção daquilo que oferecermos. O Cristo nos ensinou a fazermos o bem a todos. Ele não colocou a este ou aquele, ou ao que pensa como você, ou ao que é bom. Não, ele disse que deveríamos fazer o bem a todos e citou como grande exemplo, né, de bem, de amor ao próximo, né, de fraternidade, a história do bom samaritano, né, que foi quem socorreu um homem caído na estrada, desconhecido por ele, né? Então, o nosso Cristo, o que ele nos deixou foram lições, foram ensinamentos que muitos homens estão deturpando em benefício próprio. E é aí que está o grande problema da humanidade, porque eles vêm ensinando alguns, né? Alguns que querem usar o Cristo e os seus ensinamentos como um trampolim para a ascensão, eles vêm nos ensinar coisas que são distantes das lições do Cristo, né? Porque o que o Cristo quer, o único propósito do Cristo é ver a cada um de nós e a todos nós desfrutando da verdadeira felicidade. E qual é a verdadeira felicidade? É a felicidade daquele que pratica o bem, daquele que usa as suas palavras de forma positiva para ajudar, para construir, para erguer, e não para ofender, para caluniar, para destruir, né? O que o Cristo nos quer de nós é que sejamos bons, que possamos estar em sintonia com essa força, essa energia que Deus emana por todo o universo. Mas para isso é necessário criar em nós a sintonia, né? É necessário estarmos de acordo com o bem. Mas muitas vezes a gente vai na contramão disso. Tem pessoas que acham que um templo suntuoso é capaz de abrigar Deus, quando Deus tem todo o universo, que é muito mais bonito do que qualquer templo que possa ser construído pelos homens.
Tem pessoas que acham que a felicidade virá se derem um grande dinheiro, né, em doação para os templos, para os sacerdotes dos templos, achando que Deus e que as bênçãos de Deus estão à venda. E não estão, meus irmãos. Tudo o que é de Deus, né, tudo que é divino, é conquistado por um único caminho, o caminho do amor. O caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o caminho do amor. Somente através do amor, o amor por tudo e por todos, é que nós vamos ser capazes de desfrutar da verdadeira felicidade. Então, o texto vem nos perguntar: em que perseveras? Em que nós estamos perseverando? Estamos perseverando na busca da nossa verdadeira felicidade? Ou estamos sendo fracos, pequenos, muito abaixo daquilo que Jesus deixou em lições para nós? Vale a reflexão, meus irmãos. Devemos ser sinceros conosco, devemos olhar para nós e localizar aquilo que nos torna fracos. E aquilo que nos torna fracos deve ser o ponto onde nós iremos focar para melhorar, para crescermos, para construir em nós o caminho para a verdadeira felicidade, que é o bem-estar, não é? Então, meus irmãos, eu convido vocês a esta reflexão, né? E eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz, de muita paz, que nos dê coragem, que nos dê perseverança, né? Que todos nós sejamos capazes de perseverarmos nos verdadeiros caminhos que nos conduzem a Deus e a nossa real felicidade. Não nos deixemos nos enganar, não nos deixemos ser iludidos, né? Por pessoas que falam muito em Deus, falam muito em Jesus, mas não vivem, não praticam. Jesus nos esclareceu sobre isso, né? Então, sejamos nós atentos aos frutos que a árvore produz, porque a má árvore não produz bons frutos e a boa árvore não produz maus frutos. Sejamos sábios, né? Que os nossos olhos estejam abertos para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Então, que Jesus nos dê sabedoria, que Jesus nos torne verdadeiramente praticantes das suas lições, tá ok? Até o nosso próximo encontro, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.